Fala galera, como vocês estão? Já tava com saudade de gravar aqui pra vocês novamente. Hoje o vídeo vai ser sobre o que vocês estão lendo aí, sobre sim, o home office é sim muito mais fácil do que parece e é muito simples você manter uma rotina de home office, mas não significa que é fácil. Para algumas pessoas pode ser muito dificultoso, para algumas pessoas faltam ajustar algumas coisas. E hoje eu vou trazer algumas dicas baseadas no que me ajudaram, e essas dicas não foram tiradas teoricamente da minha bunda, elas são baseadas em um acompanhamento que eu acabei fazendo na época que eu transitei para home office, acompanhamento feito com psicólogo, enfim. Então são dicas válidas para você não ficar dodói da cabeça no home office. Esses pontos são pontos para auxiliar o seu home office, então se você quiser saber talvez pontos negativos que talvez você possa enfrentar quando você vier para a área de programação e trabalhar da sua casa, eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre o que você pode acabar se deparando e o que pode acabar virando um problema. Então um pouco na linha desse vídeo eu vou trazer algumas dicas sobre como tornar o home office mais fácil e mostrar que sim, é mais fácil do que parece, não é tão um bicho de 7 cabeças igual algumas pessoas gostam de mostrar para você. Então, para contextualizar vocês, eu sou cientista de dados, eu trabalho de home office, eu tenho acesso a home office já vai fazer aí uns 3 ou 4 anos, 100% home office, mais para nos últimos um ano, a última área que eu tô aí tocando, eu fico praticamente a maior parte do meu tempo na minha casa, tendo que ir pro escritório normalmente uma vez a cada 3, 2 meses, para alguma reunião de diretoria, alguma coisa do tipo. Então, primeira dica que eu dou para vocês é: mantenha sua vida social ativa, porque o home office ele é uma ótima porta de entrada para você virar um antissocial que fica dentro da sua casa a maior parte do seu tempo. Eu falo isso na perspectiva de uma pessoa jovem que gosta de socializar. Agora, se você é uma pessoa que não liga pra isso, uma pessoa que já socializa bem pela internet, uma pessoa que passa a maior parte do seu dia conversando com seus amigos, talvez no Discord, conversando no Instagram com a galera, isso tá tudo bem, eu não vou ficar pesando falando que você tem que sair, mas uma coisa que eu senti muita dor no começo do home office é a falta de pessoas pra eu estar lá conversando diariamente, dividindo minha rotina diária, porque isso acaba ajudando um pouco da dificuldade do trabalho. Porém, isso não significa que é uma maneira de trabalho ruim. Só significa que talvez você deva colocar um ponto a mais sobre isso na sua vida. Então, pratica algum esporte onde você possa criar amigos e manter relações com pessoas diferentes do seu trabalho, já que com as pessoas do seu trabalho dificilmente você vai ter relações extremamente próximas. Dá sim pra manter, só tô falando que é mais difícil. Ou talvez mantenha aí um clube do livro, alguma coisa, só tem que fazer alguma coisa onde você consiga fortificar a sua vida social um pouco, porque é muito fácil você começar a deixar de sair, você começar a deixar de ir para os lugares, porque você já tá na sua casa, você acaba seu trabalho, você se mantém em casa e tá tudo certo na sua cabeça. Segundo ponto, aqui é um pouco mais voltado para a sua saúde, não deixe de lado o exercício físico. Eu não tô falando para você ir para academia, não tô falando para você começar a fazer musculação ou sair para correr, só faz alguma coisa, porque imagina que hoje você trabalha todos os dias presencial, você tem um certo nível de gasto energético de se deslocando para o escritório, então ou você vai caminhar ali pelos trens, ou talvez você vai caminhar até o estacionamento do seu carro, e aí você vai para o escritório, lá você vai caminhar um pouco para sua mesa. A partir do momento que você começa a trabalhar de home office, todo esse gasto calórico que parece pouco a primeiro momento, mas ao longo dos dias e das semanas vão se aumentando e vão transformando você numa pessoa equilibrada, tudo isso é cortado e você passa a maior parte do seu dia em casa, né? Então, se você não faz nenhum exercício físico, você não joga algum jogo, você não pratica algum esporte, você não faz uma caminhada, uma corrida, ou se você quiser um pouco mais profundo, uma musculação, uma natação, algo do tipo, muito provavelmente você vai começar a ganhar peso, você vai começar a ter o seu equilíbrio hormonal desequilibrado. Então, uma coisa que me ajuda muito é o exercício físico, e também tem um ponto do estresse, né? Porque passar o dia inteiro dentro de casa vai acumulando estresse, seu cortisol vai aumentando, e a gente sabe que quando a gente pratica exercício físico libera muita endorfina no nosso corpo, e a gente consegue dar uma desestressada e equilibrar o nosso hormonal dentro da gente, né? Seguindo nessa linha do estresse, outro ponto que me ajudou bastante no início ali, quando eu tava trabalhando de home office, quando eu tava começando,
É separar o que é lazer e o que é trabalho. E isso tem dois lados dessa mesma moeda, que é quando você confunde seu lazer com o trabalho e o contrário, quando você confunde o seu trabalho com o lazer. Então a gente sabe que normalmente quando a gente vai para um home office, principalmente na área de programação, onde você já é provavelmente uma pessoa que já é acostumada a usar computador, então você tem lá o seu computador pessoal, aí você recebe um computador empresarial, coloca do lado e acha que vai ficar tudo bem se você manter um do lado do outro ali. Isso talvez possa ser um problema, eu falo por experiência própria. Você às vezes vai pensar assim, eu jogo tal coisa, eu vou jogar uma partida antes de começar o trabalho, e aí quando acabar o trabalho eu vou jogar um pouco mais. E aí você começa a notar que você está começando a ter um problema, porque o seu horário de jogo vai começar a conflitar com o horário de trabalho, porque você vai pensar, eu vou jogar só mais um pouquinho e eu já começo, ou eu vou sair um pouco mais cedo para jogar um pouco, e aí você começa a conflitar, ou às vezes você coloca um YouTube, coloca uma Netflix e vai deixando ali, e você para de prestar atenção no que você está fazendo, que pode ser um problema sim para o seu desempenho dentro do seu trabalho. E o contrário é uma verdade também, quando você começa a se passar um pouco ali na questão de trabalhar mais do que você deveria. Eu não tô falando que você não deva trabalhar um pouco mais às vezes, também não tô falando que deva, só tô falando que isso em excesso pode acabar virando um problema, como um burnout ou alguma coisa do tipo. Então, se você tá ali com o seu computador do lado e com o seu computador trabalho do outro, você começa a trabalhar até as 7, até as 8 e vai passando o tempo, e aí você esquece que aquilo é um ambiente de lazer, e você começa a perder esse tempo de lazer que você tinha antes. Então uma dica que eu dou e que eu fiz lá atrás é separar o que é trabalho e o que é lazer. Isso pode ser do jeito que você achar melhor, separar, seja em horário, seja em ambiente. Eu já tive casos extremos de estar com essas duas coisas muito misturadas e ter que separar o ambiente, então eu separei um escritório para trabalhar e o meu quarto para o meu lazer. Hoje eu acabei voltando pro quarto por outros motivos, mas já tive época de trabalhar em um ambiente separado aqui do meu quarto para eu não ter esse conflito. Ou também você pode simplesmente separar horários, então sabendo que você trabalha das 9 às 6, você não vai talvez entrar no seu computador, você vai limitar para não entrar no computador pessoal das 9 às 6, talvez só na hora do almoço. Ou se o seu problema for outro, você pensa, eu trabalho um pouco mais do que eu deveria, então cortar um pouco o trabalho, bateu ali 6 horas, deixa para outro dia. Não há nada, não há nada, normalmente, tá? Não há nada que você não possa deixar para outro dia que vai matar você, sabe? Então, tudo pode ser renegociável, suas entregas podem ser renegociáveis, suas demandas podem ser renegociáveis. Casos extremos, lógico, você vai ter que fazer o que você tem que fazer, mas normalmente você não precisa disso, normalmente você acha que precisa. Último ponto que eu queria tratar, que é uma coisa que eu acho que acaba fazendo bastante diferença, é o seu chefe e as pessoas que recebem as suas demandas normalmente não estão prestando atenção no que você faz porque você não tá lá. Então, às vezes é positivo você começar a pensar em como passar o trabalho que você faz para outras pessoas sem que seja de uma forma passiva, ou seja, o seu chefe vindo perguntar o que você tá fazendo, seu chefe vindo entender. Algumas empresas sim usam metodologias ágeis, principalmente quando você trabalha com desenvolvimento, mas na nossa área de dados a gente sabe que normalmente os projetos são um pouco menos estruturados em questões de usar um Gira da vida, usar um Kanban da vida. Então é muito comum que se você trabalha presencialmente, as pessoas saibam o que você está fazendo, porque você está ali junto com elas, dividindo isso. Mas quando você está de casa e não tem nenhum lugar onde fica exposto em que etapa você está, é muito recomendável que você abra um pouco a boca para falar sobre o que você está fazendo, principalmente com as pessoas que trabalham com você, porque pode ter trocas super positivas, pode acontecer de uma pessoa estar com um problema que é o mesmo que o seu e vocês resolverem juntas, ou talvez a pessoa tá com um problema e você já resolveu isso na outra semana e vocês conversam sobre. Então o que eu costumo fazer normalmente ou é participar de agendas já existentes sobre isso, ou é chamar as pessoas do meu time para conversar, ver o que elas estão fazendo. E sim, ter uma relação boa com o meu chefe, de chegar nele e conversar sobre o que eu tô fazendo, sobre que pé que estão as coisas, sem deixar que ele venha me perguntar toda hora o que eu tô fazendo, porque acaba criando um clima onde parece que a pessoa precisa perguntar para saber em que pé que tá as coisas. Isso não é um problema seu como cientista de dados, como pessoa que está trabalhando de home office. Isso é um problema da falta de comunicação não verbal que você vai ter estando na sua casa todos os dias.
Acho que o vídeo é isso, galera. Deixa aqui nos comentários se você concorda com esses pontos. Se você adquirir tudo isso, se você começar a aplicar essas coisas no seu dia a dia, seja agora ou seja quando chegar a sua primeira oportunidade, eu tenho certeza que você vai ver que o home office é muito mais simples do que parece. E qualquer coisa que vocês precisar, coloca aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Se inscrevam, deixa seu like e falou, até a próxima.